Amado, vou fazer uma breve oração pedindo a unção do Espírito sobre o Senhor. Pai Santo, abençoa o pastor Leidivan, unja a mente do teu filho com teu Espírito, batize o Espírito Santo, que as palavras cheguem até aqui, já reorientadas para a minha necessidade, para a necessidade de cada adorador aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amado, Deus é contigo, viu, querido? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela oração também, né? Vamos ao estudo da palavra de Deus. Mas antes quero mandar um abraço para minha esposa, pastor, porque há 4 meses estamos distantes por causa do trabalho. Estou em São Paulo, ela está lá em Vitória, está conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a Rose, que Deus abençoe a Carol, a Alissa, o Fernando, o Matheus, o nosso netinho que vai nascer também em junho. Que venha com muita saúde, que Deus abençoe a nossa família. Vamos ao estudo da palavra de Deus, né? Temos de estudar a palavra de Deus, assim como temos de orar mais, nós precisamos também ler mais a palavra de Deus, né? Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia aí, no livro de São Lucas, no capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler alguns textos hoje, amanhã. Vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia, vamos ver qual que é a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta manhã. Né? Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aí no início do versículo 2 diz assim: Então ele os ensinou. E aí nós temos Jesus ensinando aos discípulos a fazer o Pai Nosso, né? A gente entende que não é uma fórmula que deve ser repetida sem sentido, mas elementos que devem compor a nossa oração. E a pergunta nesta manhã é por que os discípulos judeus, jovens judeus, discípulos de Jesus, pediram: ensina-nos a orar. Com certeza, eles não sabiam orar. Com certeza, eles não sabiam orar. Mesmo orando, eles não sabiam orar. Parece que eles não sabiam orar como Jesus orava, e essa era a questão. Porque Jesus, ele orava de forma diferente. Jesus orava de forma diferente das outras pessoas. Jesus orava de forma diferente dos líderes. Por quê? Os líderes, eles procuravam lugares públicos e também aplausos, evidência. Jesus procurava lugares solitários do anonimato. Isso era observado pelos discípulos. E, em outro momento, Jesus, falando da oração aos discípulos, e também no contexto do Pai Nosso, Jesus ensinou aos discípulos como não orar. Daqui a pouco nós vamos ver alguns elementos que Jesus ensinou para ser colocado na nossa oração. Porque a pergunta de hoje, ou o pedido de hoje, é: ensina-nos a orar. Mas Jesus também ensinou a como não orar. Em São Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, nós temos a advertência de Jesus Cristo com respeito a como não orar. E lá nós encontramos assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E neste contexto aqui de São Mateus, capítulo 6, Jesus Cristo associa 3 ações dos líderes judeus que não deveriam ser copiadas
pelos discípulos de Jesus. A forma com a qual eles jejuavam, a forma com a qual eles davam esmolas e a forma com a qual eles oravam. E o que Jesus ensina aqui para nós? Porque, segundo Jesus, esses homens faziam essas coisas. Eles jejuavam, eles oravam, eles davam esmolas para serem vistos, para serem notados, para serem percebidos e admirados. E Jesus aqui diz, então, que quando eles recebiam aquilo que eles estavam procurando através do jejum, da oração e da esmola, eles já haviam recebido a sua recompensa. Isso nos chama a atenção. Porque quando nós fazemos alguma coisa, mesmo uma coisa lícita, quando nós fazemos uma coisa lícita para recebermos uma recompensa, um aplauso, para recebermos uma promoção, como é que eu vou me promover através deste evento? Para receber mais curtidas, mais seguidores, um reconhecimento, eu me tornar evidência, mesmo trabalhando para Deus, mesmo fazendo coisas lícitas. Quando eu faço qualquer coisa, mesmo jejuando, orando, dando esmolas, quando eu faço qualquer coisa para poder ser percebido e receber alguma coisa momentânea, alguma recompensa momentânea, Jesus diz que no momento em que eu recebo, eu já recebi. Ele está dizendo, não existe mais recompensa. O que Deus estava reservando para você de bênçãos, para você nesta vida e na vida futura, não existe mais lugar para você. Porque você desvirtuou o plano de Deus do jejum, da oração e da esmola. Você não entendeu o propósito de Deus. Você buscou algo que não deveria buscar. Você recebeu algo que não deveria receber. Não existe mais recompensa para você. Que coisa, isso chama-nos atenção. O foco da oração deve ser a mortificação do eu e a glória de Deus, como nós vamos ver nos textos a seguir. A oração ela é a melhor oportunidade que temos de desenvolver a nossa dependência completa de Deus. E realmente esse é o maior desafio da vida. A maior batalha do ser humano, do cristão, é desenvolver dependência completa de Deus. E a oração sincera, quando ela vem de um coração humilde, quando ela vem de um coração contrito, ela expressa o nosso desejo de esperar a recompensa divina e nos ajuda a vencer as nossas tendências e os nossos desejos de exaltação própria e méritos humanos. É isso que a oração sincera ela nos ensina. Por isso, esse pedido dos discípulos ensina-nos a orar. Esse pedido soa aos nossos ouvidos como uma meta ainda não alcançada, como um caminho que ainda nós não percorremos, como um conhecimento que nós ainda não atingimos. Ensina-nos a orar pressupõe que nós conhecemos muito pouco a respeito do segredo da oração, dos mistérios da oração e das bênçãos que Deus tem reservadas àqueles que suplicam a Ele com humildade e contrição. Senhor, ensina-nos a orar. Deve ser uma oração constante para alcançarmos a graça e o favor divinos. Então, examinando o contexto imediato aqui, a gente vê que Jesus ensinou para eles o Pai Nosso. Mas Jesus não ensinou somente o Pai Nosso para eles, com respeito à oração. No ministério de Jesus, no diálogo de Jesus, nas conversas com Jesus, ele acrescentou elementos que não podem faltar à oração. Eu vou falar de um elemento apenas. Essa mensagem ela tem 3 partes, eu vou falar de uma parte apenas hoje.
um elemento que Jesus falou assim, esse elemento não pode faltar na oração. Você quer aprender a orar, você quer orar, então esse elemento ele não pode faltar na oração, ele precisa ser acrescentado à sua oração como um ingrediente para que a sua oração seja ouvida, seja aceita por Deus, para que Ele abençoe você e use você como instrumento da bênção dEle para outras pessoas, né? Então, eu vou falar apenas de um elemento, de um ingrediente que não pode faltar na nossa oração. E a gente continua pedindo, Senhor, ensina-nos a orar, e que o Espírito Santo coloque este elemento no nosso coração todas as vezes que nós formos orar. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, os versículos 13 e 14. João 14, versículos 13 e 14. O pedido é: ensina-nos a orar. E Jesus vai acrescentar elementos que não podem faltar à oração. Disse Jesus assim aos seus discípulos: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha, pedir em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Nós aprendemos isso desde criancinha, as nossas primeiras orações. Nós aprendemos a colocar o nome de Jesus Cristo no final das nossas orações. As orações que já foram feitas nessa sala hoje terminaram com em nome de Jesus Cristo. Eu devo orar no final dessa mensagem, e no final da oração, eu também vou falar assim, em nome de Jesus Cristo. As orações que eu faço e que você faz, geralmente elas terminam em nome de Jesus Cristo. Mas orar em nome de Jesus Cristo é muito mais do que colocar o nome de Jesus Cristo no final de uma oração de uma forma decorada, como se fosse uma fórmula ou como um refrão. Eu repito aqui, nós vamos continuar orando e no final da oração dizendo em nome de Jesus Cristo. Não há problema nenhum. Devemos fazer assim. Mas devemos crescer em conhecimento, em entendimento, o que significa realmente orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus está respondendo aos discípulos: olha, vocês precisam orar em nome de Jesus. E não somente nesse texto aqui de João 14, mas ainda continuou no diálogo no próprio João capítulo 15, ele reforça essa ideia. Ele diz assim, capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele nos concede. O ingrediente aqui, a resposta de Jesus ao ensino-nos a orar, é orar em nome de Jesus Cristo. E ainda no capítulo 16, do versículo 24, ele está enfatizando, e se ele está enfatizando, é porque ele quer que a gente entenda que é importantíssimo nós levarmos em consideração o nome de Jesus Cristo nas nossas orações. João capítulo 16, versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Olha que interessante. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria ela seja completa. Deus, Jesus, ele quer fazer-nos compreender a importância do nome dele na nossa oração. E isso tem de ver
E eu repito, tem de ver não somente com mencionar o nome de Jesus Cristo no final da oração, depois que a gente já falou tudo para Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. E parece que às vezes aqui não há nenhum julgamento, às vezes de uma forma sem sentido, porque nós aprendemos assim desde o início, desde quando a gente aprendeu a orar, os nossos pais nos ensinaram assim, em nome de Jesus Cristo, amém. A orar em nome de Jesus Cristo exige uma consciência. É uma consciência. É um entendimento. É uma atitude que devemos ter antes da oração. E não apenas no fim da oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Orar em nome de Jesus Cristo pressupõe que eu devo ter consciência do que significa o nome de Jesus Cristo quando eu vou orar. E aí eu quero destacar para você nesta manhã duas consciências ou duas atitudes ou dois reconhecimentos que eu devo ter com respeito ao nome de Jesus Cristo antes da oração. E é lógico, você pode descobrir outros, eu não estou limitando aqui o assunto, mas eu gostaria de destacar aqui duas consciências com respeito ao nome de Jesus Cristo inserido na oração. E a primeira consciência está retirada aqui do próprio livro de João, no capítulo 16, no versículo 23. Olha que coisa interessante, às vezes a gente passa pelo texto, a gente lê o texto e não percebe realmente o que o texto está dizendo. Jesus, ele está dizendo, vocês precisam orar no meu nome, vocês pedirem no meu nome, Deus vai dar a vocês, Deus vai responder a oração de vocês, né? Só que no versículo 23, ele vai assim, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Olha que interessante. Nós devemos orar em nome de Jesus Cristo, e agora nós estamos criando aqui duas consciências a respeito da oração feita em nome de Jesus Cristo, e o texto diz aqui que Deus, ele nos concede em nome de Jesus. Deus, ele nos concede em nome de Jesus. Ou seja, Deus abençoa você levando em consideração o nome de Jesus. Deus abençoe a mim e a você levando em consideração os méritos de Jesus Cristo. E a primeira consciência que eu gostaria de destacar são os méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por que os méritos? E por que precisamos dos méritos de Jesus Cristo inseridos na nossa oração? Isso é a consciência que eu tenho de ter antes de começar a orar, antes de fechar os meus olhos, antes de falar com Deus. Eu preciso entender que o pecado, de acordo com Isaías, capítulo 59, versículo 2, e lá quando nós estudamos também a história da queda em Gênesis capítulo 3, quando os nossos primeiros pais, eles se esconderam de Deus por medo e perderam a glória que revestia o corpo deles. Eles se esconderam porque descobriram que estavam nus. O pecado os atirou para longe de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele cria um abismo entre nós e Deus. E eu vou falar uma coisa aqui, ele é intransponível. Então preste atenção, por causa dos pecados, se eu não posso ir a Deus, escute o que eu vou falar agora para você aqui, Deus também não pode vir a você. Porque o relacionamento foi quebrado. Deus não pode dar um palito de fósforo queimado a você, porque o relacionamento foi quebrado. Mas aí entra nessa história de separação e nesse abismo, entra Jesus Cristo, Senhor e Salvador.
E aí ele vem, ele se torna carne, ele se torna um ser humano, como eu e você, Deus homem, para poder fazer uma ligação entre mim e Deus, entre você e Deus, para restabelecer a conexão que havia sido quebrada. Então, sem os méritos de Jesus Cristo, Deus não pode dar uma única bênção para você. Sem os méritos de Jesus Cristo, toda vez que você ora, Deus vira as costas para você. Suas orações não chegam aos ouvidos de Deus, porque é um abismo chamado pecado. E por isso que Jesus Cristo, ele veio a este mundo e ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está falando daqui para lá. Mas respeitando o texto, respeitando toda a teologia bíblica, eu falo uma coisa sem medo de errar. Eu posso entender essas palavras de Jesus também da seguinte forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Pai não pode vir até você se não for por mim. É por isso que ele está dizendo que a gente precisa orar no nome dele. E orar no nome dele não é simplesmente citar o nome dele na oração. É começar uma oração com a consciência: Senhor, eu não poderia estar falando agora contigo. Mesmo sendo pastor e trabalhando tanto tempo nesse ministério. Mesmo acordando 4, 5 horas da manhã, porque isso não é mérito, isso é necessidade. O que me agarra a esta sala aqui é necessidade, eu preciso estar aqui. E quando eu falo isso, eu falo de coração. Então, quando eu vou orar, eu tenho de orar com esse sentimento, com essa consciência. Eu não posso falar e ser ouvido por Deus. Ele não vai me ouvir porque existe um abismo chamado pecado. E por isso eu tenho de levar em consideração o nome de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida que me liga. Ele afastou o véu. E aí Hebreus falou assim: agora você pode se aproximar. Como o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, você pode entrar também no Santíssimo, diante da face do Pai, porque Jesus Cristo é o caminho, ele é a ponte. E você, então, agora usa esses méritos para orar. Você não ora por causa da sua oposição. Você não ora porque você é um pastor. E parece que a gente não entende isso. E quer ver como as pessoas se equivocam? Estamos reunidos para poder almoçar em algum lugar. Estamos fazendo um junta-panela. E quem é escolhido para orar? É o pastor que é escolhido para orar. Por que ele tem de orar? Por que outra pessoa não pode orar? É porque a gente tem essa ideia de que neste homem existe alguma coisa de especial e se ele ora, a oração dele é diferente. Eu poderia aqui dar tantos e tantos exemplos disso. Deus não ouve a minha oração porque eu sou um pastor. Deus não ouve a minha oração porque simplesmente eu acordo de madrugada para orar. Deus não ouve a nossa oração porque nós estamos agora conectados a 8, 9 mil pessoas e pela graça de Deus e pela unção do Espírito Santo nós vamos chegar a 10 mil, a 11 mil, 12 mil, 20 mil, 30 mil. Sei lá o que Deus está preparando para nós. Deus ouve a nossa oração quando nós mortificamos o eu. E numa atitude de humildade eu reconheço: eu não tenho condições de orar, eu não poderia estar falando contigo, Senhor, mas eu vou ousar orar em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tu vais me ouvir. Em nome de Jesus Cristo, pelos méritos dessa oração, pelos méritos de Jesus Cristo, essa oração vai ser feita. Tem de ser uma consciência anterior à oração. Tem de ser uma consciência que eu carrego dentro de mim, que faz com que eu mortifique o meu eu, que me ajude
constantemente a entender que eu não sou nada e não tenho nada para apresentar a Deus. É lutar contra a minha tendência carnal de ser percebido, de ser notado, de ser inserido, de ser valorizado. Porque essa é a minha tendência. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali, se aquilo ali me promove. Eu vou fazer aquilo ali, se aquilo ali me agrega valor. Se aquilo ali me junta alguns pontos. Essa é a nossa tendência. E por isso nós, escuta o que eu vou falar aqui, essa é a nossa tendência. E por isso nós procuramos ser inseridos dentro da história. A história tem uma linha. Tem a linha da igreja, de pessoas, de homens e mulheres que serviram a Deus, estão lá como marcos. E você já viu como nós temos a tendência de tentar abrir um pontinho ali para nos inserir ali? Olha, fui eu que abri aquele negócio, fui eu que iniciei aquilo, fui eu que inaugurei aquilo todo. Em tal ano... Outro dia eu ouvi alguém dizer, hoje é um momento histórico para a igreja adventista. Estavam lá num evento, estão tentando se inserir na história, sabe? Nós ficamos na história por causa disso. Eu já ouvi, infelizmente, essas palavras. Pessoas querendo ser inseridas na história como se tivessem méritos por algo feito. Em receber aplausos, palco, luzes, fumaça e aplausos, e medalhas, e troféus, e assovios, e gritos. Exaltação do próprio Deus, quando, na verdade, nós estamos diante de um Deus que diz assim, eu sou santo. Você sabe o que quer dizer que Deus é santo? Ele está sozinho nesse assunto. Ninguém sobe com Deus no palco no momento da adoração. Somente ele deve receber o louvor e a adoração. E quando o ser humano, ele desvia para si a atenção no momento da oração, ele está tomando o lugar de Deus. Essa é a nossa tendência. E todas as vezes que nós aplaudimos um cantor, seja lá o que for, nós simplesmente estamos alimentando o desejo carnal dele. Estamos longe, muito longe da adoração. E do jeito que os discípulos, eles oraram, Senhor, ensina-nos a orar, nós deveríamos clamar a Deus, Senhor, ensina-nos a adorar, ensina-nos a cultuar, ensina-nos o que significa santidade. Estamos buscando hoje e amanhã santificação. O que é a santificação? O que é ter contato com Deus Santo? Mas é a nossa tendência. E a oração em nome de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, faz com que essa tendência maldita de ser percebido, de ser notado, de ser aplaudido, de ser inserido na história, ali eu tenho um lugar, porque eu iniciei aquele projeto, eu fiz isso, eu estou lá como um marco lá, essa tendência maldita, carnal, seja jogada ao pó da terra. Senhor, eu vou falar contigo agora, unicamente pelos méritos de Jesus Cristo, porque eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho nenhum dia de trabalho para ti, nenhuma obra, não tenho nada, eu só tenho uma coisa, os méritos de Jesus Cristo. E aí, sabe o que Ellen White fala quando nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo? Ela está falando sobre os méritos de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui, eu peço a vocês licença, eu vou ler aqui pelo menos 3 textos de Ellen White que relacionam a oração aos méritos de Jesus Cristo. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Esse é o pedido que nós temos de fazer a Deus hoje. E já temos orado tantos e tantos anos, e de tantas e tantas vezes, de tantas e tantas formas. Senhor, ensina-nos a orar. Beneficência Social 316. Beneficência Social, você sabe que é um livro que fala, entre outras coisas, a respeito de fazer o bem ao próximo. O que temos realizado tem sido unicamente pela graça de Cristo. E nenhuma recompensa nos é devida da parte de Deus na base dos nossos méritos. Nenhuma recompensa, nenhuma medalha, nenhum troféu, nenhuma placa, nenhum aplauso, nenhuma evidência. Nada pelos nossos méritos.
Agora ela continua dizendo assim: mas pelo mérito de nosso Senhor Salvador, cada promessa que Deus faz será cumprida e cada homem será recompensado segundo as suas obras. Senhor, ensina-nos a orar pelos méritos de Jesus. Ensina-nos a orar segundo o nome de Jesus Cristo. Cada promessa que Deus faz, ela será cumprida pelos méritos de Jesus Cristo. E você pode dizer agora a Deus, você que está esperando uma promessa de Deus sendo cumprida na sua vida. Você que tem orado por um milagre, você tem operado pela transformação, você que tem orado por uma cura. Mas, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, eu aguardo a tua promessa sendo cumprida pelos méritos de Jesus Cristo. E ele vai cumprir pelos méritos de Jesus Cristo. Isso é orar em nome de Jesus Cristo. Outro pensamento dela. Testemunhas, volume 1, página 345. Se, porém, a pessoa em perigo persevera, perigo aqui quando as hostes do mal estão invadindo esse seu contexto, e ela diz no contexto aqui que anjos vêm e fazem um muro de trevas ao redor dos filhos de Deus. Ela diz assim: se, porém, a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador, escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder a fim de libertar. E quando os anjos todo-poderosos, revestidos com a armadura celeste, chegam em auxílio da fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que sua batalha está perdida. Louvado e glorificado seja o nome de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Porque quando a oração sincera, humilde e perseverante, ela é feita na impotência do ser humano, e quando essa impotência lança sobre os méritos de Jesus Cristo a fervorosa oração, Deus escuta. E envia anjos magníficos em poder para fazer um muro de proteção ao nosso redor. Não temos de temer o inimigo. Se o inimigo ataca cada movimento de reavivamento que aparece, temos de entender que quem faz o movimento não somos nós. Nós podemos ligar um aparelho, nós podemos nos conectar aqui, nós podemos orar em nome de Jesus Cristo, mas quem faz o movimento é Deus, é o Espírito Santo de Deus e pertence a Ele. Então, em vez de nos preocuparmos com o que o inimigo pode fazer com esse movimento, temos de nos preocupar com a exaltação do eu. Essa deve ser a nossa preocupação. E lançarmos esse eu ao pó e clamarmos em nome de Jesus Cristo para reconhecermos os méritos unicamente de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Méritos de Jesus Cristo, méritos de Jesus Cristo, méritos do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E aí ele vai enviar anjos magníficos em poder. Você consegue ver esta cena? Eu consigo ver pela fé. Anjos sendo enviados por Deus, magníficos em poder, para poder fazer um muro de proteção ao seu redor, onde você estiver neste momento. E assim ele vai afugentar o inimigo e as suas hostes. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos o que significa orar em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos o que significa orar clamando pelos méritos de Jesus Cristo. Um terceiro texto. E agora, falando a respeito da tentação de Jesus Cristo, porque ele venceu. No livro Testemunhos, volume 5, página 467, pelo menos na página em inglês, diz assim. No livro em inglês diz assim: não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus.
Perdão, esse não é um texto referente à tentação de Jesus. Eu vou ler depois sobre a tentação de Jesus. Esse texto é referente à acusação do sumo sacerdote Jesus. Não temos argumentos contra as acusações de Satanás. Mas Jesus Cristo faz silenciar o acusador com argumentos baseados não nos nossos méritos, mas nos seus méritos. Que assim deve ser toda nossa oração. Consciência de que oramos, clamamos, pedimos, não por quem somos ou pelo que fazemos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, ensina-nos a orar confiantes unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Unicamente nos méritos do sangue vertido na cruz do Calvário. Eu falei que orar em nome de Jesus Cristo deve criar em nós pelo menos duas consciências. A primeira consciência tem de ver com a mortificação do eu e a busca dos méritos de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos liga a Deus. E Deus, ele só pode nos ouvir através de Jesus Cristo. E Deus só pode nos abençoar através de Jesus Cristo. E tudo aquilo que Deus dá a você, ele dá a você e a mim pelos méritos de Jesus Cristo. Se a cada dia pessoas estão sendo agregadas a essa sala pelos méritos de Jesus Cristo, louvado e glorificado seja o nome de Deus. É por isso que o pastor Wagner lhe fala e nós temos de repetir: eita, glória a Deus, eita, glória a Deus, glória a Deus. Segunda consciência. Senhor, ensina-nos a orar confiando no teu nome. Qual é a consciência que o nome de Jesus Cristo deve trazer a nós? Orar em nome de Jesus Cristo deve trazer a nós a consciência de que esse nome é o maior poder do universo. Jesus está querendo nos ensinar que quando humilde e contrito ora em seu nome, ele está invocando um poder que inimigo nenhum pode deter. Jesus. Não vou entrar aqui na questão teológica. A palavra Jesus quer dizer Deus Salvador, ou Deus Salvação. E quando você fala Jesus, você está invocando esse Deus Salvador. Esse Deus é o Shaddai. O nome de Jesus Cristo tem poder. Deixa eu falar uma coisa para você. Orar em nome de Jesus Cristo é invocar o poder que está inserido neste nome. O poder representado neste nome. O poder de um Deus eterno que pode fazer todas as coisas. Jesus. Jesus. O poder não está em você. E o poder não está em você porque você ora. O poder não está em você porque você acorda de madrugada. O poder não está em você porque você está fazendo parte de um movimento. E eu reconheço a sala como um movimento de Deus. Poder só existe em Deus. E há o perigo de nós associarmos o poder de Deus às pessoas. O poder é Deus. O poder está em Deus. Uma pessoa não é poderosa porque ela é eloquente. Quando ela fala com fervor, ela gesticula. Não se engane. Poder não está na forma de dizer e de pronunciar as palavras numa oração. O poder não está na posição que você tem, no cargo que você ocupa. O poder é o nome de Jesus Cristo. O poder é nele. E às vezes nós nos confundimos. Eu agradeço a Deus, porque esse poder está à disposição nossa
para reconhecermos que o poder da oração não pertence ao ser humano, pertence a Ele. E nós não podemos confundir. Um dia eu estava visitando uma igreja, uma querida igreja, eu já tinha sido pastor nesta igreja. E um membro muito querido, uma pessoa muito querida, chegou para mim com um papelzinho e colocou o papelzinho no bolso do paletó. E ele falou o seguinte: pastor, ora pela minha irmã. Eu sei que o senhor é um homem de poder. Quando ele falou desse jeito, com muito carinho, porque eu o conhecia, eu tirei o papelzinho, o pedido dele, do meu bolso. E com muito jeito eu coloquei na mão dele de novo e falei assim: eu preciso conversar com o senhor. Não existe poder no ser humano. Eu falei uma coisa para ele agora, você não vai se assustar, tá? Não existe poder na oração. Não se assuste com o que eu vou falar, não, tá? Espero terminar o que eu disse com ele, para ele. Falei assim: o poder somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é poder. E à medida, irmão, que eu e o Senhor nos colocamos em contato, em oração sincera com Jesus Cristo, nós entramos em contato com este poder. Eu posso fazer isso, o Senhor também pode. Peguei de novo o papelzinho da mão dele e falei assim: vou orar por sua irmã. E realmente orei pela irmã dele. Mas não porque houvesse poder em mim, mas porque eu creio no poder do nome de Jesus Cristo. Somente nele há poder. Somente nele há poder. E quando eu oro, eu tenho de ter certeza e consciência de que eu estou orando em nome de Jesus Cristo, invocando um poder que pode libertar, que pode curar, que pode restaurar o casamento, que pode fazer as coisas acontecerem ao meu redor, que podem transformar a minha vida, que pode me dar força e virtude para eu poder vencer o pecado. O poder é dele, o poder está nele. E quando eu invoco o nome de Jesus Cristo, eu invoco este poder. E as coisas mudam ao meu redor por causa do poder do nome de Jesus Cristo. Eu vou ler também para vocês aqui alguns textos do Espírito de Profecia que reforçam esta ideia, ou onde estão baseadas esta ideia, melhor dizendo. Há poder no nome de Jesus Cristo. Comportor evangelista, olha que interessante, né? Página 111. Tão depressa seja o nome de Jesus mencionado com amor e ternura, anjos de Deus se aproximam para abrandar e subjugar o coração. Você vai dar um estudo bíblico. Você vai fazer um apelo para alguém. Você está atendendo um casal que está brigado, que está com problema de relacionamento. Ou quem sabe na sua própria família há uma questão com seu filho, com a sua filha, com seu cônjuge. Aprenda a dizer em nome de Jesus Cristo. Aprenda a dizer: eu vim aqui conversar com você em nome de Jesus Cristo. E quando você tem consciência de que o nome de Jesus Cristo, ele é poder, ele tem poder, você está invocando a presença de Deus através do Espírito Santo para abrandar o coração em nome de Jesus Cristo. Porque há poder no nome de Jesus Cristo. Pai, ensina-nos a orar segundo o poder do nome de Jesus Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 137. Ele fez agora assim com respeito à tentação de Jesus Cristo. Ele fez aquilo que todo ser humano pode fazer no nome e na força de Jesus. Se essa for a maneira por que enfrenteis a tentação, Satanás vos deixará como deixou a Cristo, e os anjos vos servirão como ele os serviram. Quando nós fizermos no nome e na força de Jesus Cristo, vai acontecer conosco o que aconteceu com Jesus Cristo lá no deserto da tentação. O inimigo vai fugir e anjos poderosos de Deus vão nos servir, vão cuidar de nós, vão nos proteger.
Há poder no nome de Jesus Cristo. E orar em nome de Jesus Cristo não é orar simplesmente citando o nome de Jesus Cristo no fim de oração. E eu já disse, nós vamos continuar orando assim, e eu vou fazer a oração daqui a pouco, eu vou terminar a oração dizendo em nome de Jesus Cristo. Orar em nome de Jesus Cristo é muito mais do que isso. É orar na consciência dos méritos de Jesus Cristo, porque ele é a ponte entre mim e Deus, e orar reconhecendo que este nome ele tem poder e que eu não tenho. Não tenho poder por causa da minha posição. De quantos anos eu trabalhei nesta igreja, o que eu represento para esta igreja, se é que eu represento alguma coisa. Porque eu iniciei tal projeto, porque eu fiz isso, não é isto. O poder está no nome de Jesus Cristo e precisamos invocar o nome de Jesus Cristo e precisamos entender isso. Mas para isso, Deus, ele precisa nos desconstruir e nos reconstruir, sabe? E eu gosto deste pensamento de desconstrução. Quando Deus ele pega o ser humano e joga o ser humano na lona para dizer, olha, não é com você, não é você, sou eu, sabe? Eu já vi homens e mulheres passando por esse processo de desconstrução para entender o que significa orar e a glória de Deus ser revelada, orar e o milagre de Deus ser revelado. E ao perigo de Deus ainda não ter revelado a sua glória em nosso meio e não ter operado ainda milagres e mais milagres, ao perigo de nós ainda não estarmos totalmente convertidos a esse assunto, porque se não tivermos convertidos a esse assunto, nós vamos pegar os milagres de Deus e vamos continuar tirando selfies para podermos nos promover de alguma forma, para dizer que nós somos bons, nós estamos lá, nós participamos, nós iniciamos, e assim por diante. E aí eu vou ganhar mais seguidores, mais curtidas e assim por diante. Aí Deus está de olho em nós, querendo, eu quero abençoar você. Eu quero abençoar, mas o seu eu precisa ser mortificado. Você precisa ser jogado na lona para você entenda que os méritos são de Jesus Cristo, somente dele, e que há poder não em você porque você ora, mas há poder porque você invoca o nome de Jesus Cristo. E todas as vezes que nós nos desviamos dos méritos do poder do nome de Jesus Cristo, eu fico imaginando Deus, ele olhando para nós, colocando a mão na cabeça e balançando assim, falou assim, ele ainda não entendeu a minha proposta. Ele ainda não entendeu a minha proposta. Mas Deus, em seu infinito amor, ele vem nos buscar e para cumprir os seus desígnios e propósitos, ele nos joga na lona. Eu quero contar a vocês o que aconteceu comigo, o que tem acontecido comigo, e é por isso que eu estou na sala, tá? Não é por outro motivo, não, e Deus sabe. Por isso que eu continuo aqui nessa sala, pela graça, pela misericórdia e pelos méritos de Cristo Jesus. É porque Deus tem desconstruído um ser humano. E ele vai reconstruir e vai terminar essa obra até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se eu conto para vocês agora um pouquinho dessa história deste homem que está sendo desconstruído, é para que a glória de Deus seja revelada. É para que Jesus Cristo, somente ele, seja exaltado. Porque não existe mérito nenhum no morto-vivo. Não existe mérito nenhum no morto-vivo. E por isso eu passo a contar a vocês um pouquinho do que aconteceu comigo e como Deus fez comigo e como ele tem feito para a honra e glória do nome dele. Em 2002 eu perdi o meu querido pai. Ele teve um problema no coração e ele foi nos deixando aos poucos, sabe? Cada dia que passava, o coração dele enfraquecia mais e mais e mais. E assim o papai, ele nos deixou aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Isso foi em 2002. Em 2003 eu perdi a minha mãe de oração, a minha mãe norte, a minha mãe estrutura, a minha mãe base, a minha mãe chão. Eu perdi a minha mãe.
E o momento que eu perdi a minha mãe em 2003 foi um momento muito delicado para mim. Porque eu estava passando por uma crise existente. Devia ter para 38, 39 anos. E numa crise existencial, e todos nós passamos por essa crise existencial, nós nos perguntamos quem sou eu, e a resposta, quando vem numa crise existencial, é você não é nada. O que eu estou fazendo? Nada. O que eu estou deixando de bom para as pessoas? Nada. E foi exatamente nesse período da minha vida que eu perdi a minha mãe. Eu me sentia incapaz de liderar o distrito central de Niterói. Eu olhava para as pessoas e eu falava assim, eu não posso fazer nada. Eles são melhores administradores que eu, eles são melhores líderes do que eu. Estava passando por uma crise existencial. Eu me sentia inútil. E aliado à perda da minha mãe, eu entrei numa depressão. Eu entrei numa depressão porque eu me sentia inútil e pensamentos negativos dominavam meu coração. E no mesmo período, eu adquiri um problema na coluna. Se você falar assim, foi um acidente, você deslocou em algum lugar, eu falo para você, olha, não houve, não tive nada que pudesse dizer, olha, eu levei um tombo e minha coluna passou a doer a partir daquele dia. É como se tivesse brotado uma dor, né? Brotado uma dor. Não sei, às vezes eu comentando esse assunto, é como se meu cérebro quisesse dizer assim, olha, a igreja aí não vai aceitar um pastor com depressão, mas ela vai aceitar um pastor com um problema de coluna. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar você e vou quebrar a sua coluna ali, você sente dor de coluna, cadê o pastor? O pastor está em casa com problema de coluna, aí a igreja aceita, sabe? Não sei, às vezes eu fico pensando isso, não estou dizendo que foi isso, sabe? Mas eu sei que eu fui para a cama. Eu fui para a cama. Eu tomei os remédios que vocês puderem imaginar para dores de coluna, e que depois remédios que foram proibidos porque atacavam o coração. Eu tomei todos aqueles remédios e nada passava a minha dor de coluna, sabe? E vinha a tristeza, o pensamento da inutilidade, quando vinha o pôr do sol, que o dia estava acabando, para mim era a minha vida que estava acabando ali, mais um dia estava passando e eu não tinha feito nada, não tinha sido nada, não fui útil para ninguém, eu estava morrendo, e assim eu me sentia, sabe? E quando eu levantava, e se eu tinha de fazer alguma coisa, era base de remédios para poder conter a dor, e quando eu ia pregar, eu pregava torto no púlpito, e um dia um membro chegou a falar para assim, pastor, é incompatível ouvir o senhor falando a respeito de amor e a sua expressão não reflete amor, sabe? Porque ela refletia dor, ela refletia sofrimento, sabe? E ele falou isso comigo, uma pessoa muito querida falou isso comigo. Então foi um momento muito, muito especial da minha vida, e esse tempo foi passando, alguns meses foram passando, e eu me entreguei à cama, eu me entreguei ao sofrimento, eu me entreguei à depressão. A minha esposa chegava para mim e falava assim, levanta, as nossas filhas estão vendo você desse jeito, e eu não tinha forças para levantar. Eu não conseguia levantar. E até que um dia, e aí vocês vão compreender que se eu conto essa história unicamente para a honra e glória do nome de Deus, porque não existe mérito nenhum do que eu vou falar aqui agora. Precisa ser muito inteligente para poder entender e perceber isso. Foi lá na cama que eu tomei uma decisão. E eu decidi morrer. Eu não decidi tirar a minha vida. Eu não pensei em suicídio. Mas a dor, o sofrimento, ele era tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei, eu não quero mais viver. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na cama. Eu não vou levantar mais dessa cama.
Por isso eu estou dizendo para vocês, não existe mérito em contar essa história para vocês. Não existe mérito humano. Que mérito existe no homem que deseja a morte? Eu falei, se alguém me der de comida, aqui na cama eu vou comer. Se alguém trouxer água aqui para mim, eu vou beber. Se alguém me limpar depois de eu fazer as minhas necessidades aqui, eu vou ficar limpo, mas eu não saio mais daqui. Eu vou acabar aqui. Por isso que toda vez que alguém fala assim, eu tenho depressão, eu posso dizer assim, eu sei um pouquinho o que é isso. Não sei exatamente o que a pessoa está falando. Mas eu sei um pouquinho o que é isso, sabe? E eu fiquei na cama. Eu fui alimentado na cama. Na minha mais profunda dor, no meu mais profundo sentimento de inutilidade. Aí ele, e somente ele faz a obra, e é por isso que ele fala que a glória dele se manifesta através da oração do nome de Jesus Cristo, e a gente não entende isso. Aí ele veio. E aí ele colocou no meu coração o elemento, o ingrediente para a cura e para a transformação que eu ainda não tenho experimentado, não havia experimentado. Não vou dizer para você que eu ouvi a voz de Deus e não seria nada demais dizer porque ele se comunica, mas não foi isso que aconteceu. Mas eu senti Deus inserindo no meu coração o nome de Jesus Cristo. Assim, ó, Jesus, 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 Jesus. Eu vou usar uma expressão aqui para você perceber o que aconteceu comigo naquele momento. Eu aproveitei o embalo daquela impressão que eu estava tendo naquele momento do nome de Jesus e eu comecei a balbuciar o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Comecei a balbuciar, como se estivesse chamando, como se estivesse clamando, como se estivesse invocando. E quando eu percebi, era isso que eu estava fazendo. Eu estava chamando Jesus, balbuciando o nome dele. Jesus, 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 Jesus. Eu repito e eu preciso repetir. Não há mérito humano nisso, pelo contrário. É o homem que está sendo mortificado. É o homem que está sendo desconstruído para que a glória de Deus se manifeste através do nome de Jesus Cristo. E naquele momento, clamando, invocando o nome de Jesus Cristo, os méritos de Jesus Cristo, o poder do nome de Jesus Cristo, ele se encurvou diante do seu servo. Ele levantou o seu servo do leito de morte. Ele levou o seu servo para tomar um banho, para ir à cozinha e se alimentar, e para sair e buscar ajuda terapêutica. Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, nessa manhã, está falando para você. Você precisa ter consciência do nome de Jesus Cristo, dos méritos de Jesus Cristo e do poder que está à sua disposição pelo nome de Jesus Cristo. Naquele dia eu aprendi o poder da oração de uma palavra só. Jesus, Jesus, Jesus. Essa oração tem me acompanhado desde então. E se eu estou aqui agora falando para vocês, é como resultado do nome de Jesus Cristo. E eu tive o privilégio e a honra de ver dentro da minha casa e fora da minha casa
pessoas se levantando por compreender e entenderem o poder do nome de Jesus Cristo. Eu tomei uma decisão. O que aconteceu comigo, eu quero ensinar às pessoas. Eu passei a ensinar às pessoas o poder do nome de Jesus Cristo. E para a honra e glória do nome dele. Para a honra e glória do nome dele. Os milagres têm acontecido. Pessoas têm se levantado por causa do nome de Jesus Cristo. Casamentos têm sido restaurados por causa do nome de Jesus Cristo. Pessoas têm vencido as suas fraquezas por causa do nome de Jesus Cristo. Pessoas têm vencido as suas tristezas, os seus lutos, as suas depressões por causa do nome de Jesus Cristo, sabe? E é uma coisa tão óbvia que a gente não percebe. A gente usa o nome de alguém para poder chamar alguém. E quando você usa o nome de Jesus Cristo chamando Jesus, ele vem. E quando ele vem, é ele que faz a obra, não é você. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus Cristo, nesta manhã, está ensinando você a orar o nome de Jesus Cristo. Mas para isso, ele precisa desconstruir você. Para reconstruir você no nome de Jesus Cristo. Para que quando as pessoas olharem, elas só vejam a glória de Deus. Os milagres de Deus. Deus operando. E é por isso que Jesus Cristo, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Não glorifique você. Não glorifique a mim. Porque é a glória de Deus que será manifestada quando o nome de Jesus Cristo for invocado, quando os méritos de Jesus Cristo forem invocados, quando o sangue de Jesus Cristo for invocado, quando em humildade e contrição, no leito, onde for, nós clamarmos Jesus, 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 Jesus. Eu quero convidar você a orar neste momento. Eu quero convidar você a clamar pelo nome de Jesus Cristo. E aí onde você estiver, balbucia o nome de Jesus Cristo. Chama Jesus Cristo com humildade e contrição para ele vir ao seu socorro. Se você está aflito, se você está passando por um problema, se você tem uma questão na sua família, se está precisando de uma cura, se seu coração está agora em angústia, precisando de paz. Clama por Jesus Cristo. Pelos méritos de Jesus Cristo. Pelo poder que emana deste nome. Ele virá ao seu socorro. Enviará anjos magníficos em poder para fazer um muro de proteção ao seu redor. E você vai vivenciar a glória de Deus. Eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de falarmos contigo neste momento. Não temos nada a te oferecer, a não ser os méritos de Jesus Cristo, a não ser o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E é assim que nos aproximamos agora do teu trono de graça. Aceita Jesus Cristo no nosso lugar. Aceita a vida de Jesus Cristo no nosso lugar. Sua vida de obediência. A sua justiça em lugar da nossa. Aceita, Senhor, a morte de Jesus Cristo, fazendo-nos inocentes, para que tu nos considere justificados na tua presença. Aceita, Senhor, a intercessão de Jesus Cristo, que está agora, Senhor, diante da tua face, intercedendo por nós. Neste momento, Jesus Cristo, ele se apresenta diante de ti com as marcas dos cravos nas mãos, dizendo: Pai, o meu sangue tem misericórdia, Pai, o meu sangue.
E pela fé, Senhor, através desta oração, nós unimos a nossa mente e o nosso coração ao coração de Jesus Cristo e clamamos a Deus, em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aceita-nos, ó Deus, na tua presença nesta manhã. E como os discípulos te pediram, Senhor, um dia, ensina-nos a orar. Nós estamos agora clamando a Ti, ó Pai, ensina-nos a orar, porque a oração, Senhor, é um mistério, um segredo tão grande, tão grande, tão grande, que nós não podemos alcançá-la. Esse contato contigo, essa conexão contigo, esse falar contigo, Senhor, isso é tão sublime, tão profundo, tão alto, Senhor, que nós só podemos tocar com a ponta dos dedos. Por isso, Senhor, ensina-nos a profundidade da oração, o significado da oração. Ensina-nos a orar, ó Deus. Ensina-nos a orar em nome de Jesus Cristo. O que significa isso, ó Pai? Coloca esta tua verdade no nosso coração, para que o eu e todo desejo de exaltação, de evidência, o desejo de aplauso, de reconhecimento, Senhor, seja jogado no chão, no pó, para que a tua glória se manifeste, Senhor, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, no nosso casamento e também nos nossos relacionamentos. É isso que estamos te pedindo agora. Dá-nos a consciência dos méritos de Jesus Cristo. E dá-nos, ó Deus, a consciência de que o nome de Jesus Cristo traz consigo o maior poder do universo. Ensina-nos a orar no nome de Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Deus, quando colocarmos a nossa cabeça lá no travesseiro e não conseguimos dormir, ensina-nos ao balbuciarmos o nome de Jesus Cristo. Ensina-nos a invocarmos a tua presença. E toda vez que invocarmos, ó Deus, a tua presença em contrição e humildade, dá-nos a tua certeza de que tu virás em nosso auxílio. Teus santos anjos magníficos em poder, ó Deus, virão para proteger os nossos filhos onde eles estiverem, a nossa família, o nosso casamento. Aqueles que estão agora, Senhor, no leito de dor, os teus santos anjos magníficos em poder vão visitar essas pessoas, se o teu nome, Senhor, for invocado em contrição e humildade. Mas não para o nosso mérito, mas para a honra e glória do teu santo nome. E é por isso que oramos a ti, Senhor, nesta manhã. E nós já te agradecemos. Agradecemos pelos méritos de Jesus Cristo. E porque a partir deste dia, nós vamos orar a ti de forma diferente. Nós vamos buscar a ti de forma diferente. E vamos ver, ó Deus, as tuas maravilhas sendo operadas na nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, em nossa comunidade. Porque os méritos de Jesus Cristo, o poder do nome de Jesus Cristo serão exaltados. A tua glória se manifestará na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Eita, glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus, amigo. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu me arrepiei aqui algumas vezes, eu chorei aqui algumas vezes, mas quando o senhor disse que no palco da adoração, lá em cima, só Deus, fantástico, fantástico. Ele é santo, pastor, ele não divide isso com ninguém, ele divide muitas outras coisas, mas Extraordinário. ele está sozinho como alvo da adoração. Extraordinário, pastor. Bênção pura, porque a sua peça que o senhor trouxe hoje se encaixa, né, no movimento dessa sala. A gente tem aprendido, e sempre me foi dito que eu deveria amar a Jesus. Hoje o senhor falou do nome do poder de Jesus, mas nunca me havia ensinado que esse nome hoje, ele é entronizado em meu coração por meio da fluidez do Espírito Santo sendo requerido todos os dias. O batismo sendo requerido todos os dias. Essas peças se encaixam. Eu peço para o sacerdote o azeite, ele me dá o azeite para a lâmpada ser acesa em mim. Está lá dentro do santuário isso. Extraordinário, pastor. As peças se encaixam. Louvado seja o nome de Deus pela sua vida. Toda honra e glória a Ele. Parabéns pelos esforços que Deus tem permitido que o senhor faça.
Muito obrigado, pastor. Eu tenho 3 coisas para dizer para o senhor, pastor Leidivan. Eu te amo e preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. O senhor está rindo, né? É bom demais. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu segredar uma coisa aqui para honra e glória no nome de Deus, né? Eu recebi o link através do meu amigo pastor Alfredo Florencio, que fez a oração aí, né? A gente participa de um link, perdão, de um grupo de amigos do ENA, né? Os Jurássicos lá e coisa e tal. E um dia ele postou o link e eu entrei. Aí eu entrei, quando eu entrei, o pastor Helmut, né, estava falando, foi exatamente naquele dia que eu falei. E aí, dentro do diálogo ali, pastor, não lembro dos detalhes, né, porque o que ficou, né? Houve um pastor que disse assim, olha, mas espera aí, a gente precisa ver também questão de batismo, coisa tal. E do jeito que ele falou, polidamente, ele estava, ou seja, ou discordando, acrescentando uma ideia de forma polidamente, sabe? E aí, qual que foi a resposta a ele? Eu te amo e preciso de você para ser feliz. Aquela forma, e aí depois eu vi, o pastor, eu estou sendo sincero na presença de Deus. Eu estou sendo sincero, por que eu fiquei na sala? Porque eu poderia ter saído, sabe? Por que eu fiquei na sala? Porque a sala é um ambiente de amor. E o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é amor. Eu fiquei aqui porque eu preciso de amor. Eu preciso de amor. E aqui é um ambiente de amor. Então, o pastor, porque eu falei aqui, porque o senhor falou rindo, né? Mas é a coisa mais séria que existe aqui, é essa evidência de amor, quando alguém vai lá e fala para a mãe, eu te amo, e isso aí transforma todo um relacionamento. Então, isso que é ensinado aqui, né? É a evidência, é a maior evidência da atuação do Espírito Santo neste movimento, é este amor. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Tá? Sou agradecido. Eu que agradeço. É uma alegria tê-lo conosco. Hoje, mais uma vez, Deus foi glorificado, né? Por tudo que acontece nessa sala, o nome dele foi Amém. enaltecido e honrado, pastor. Deus te Amém. abençoe. Louvado seja Deus.